Bom dia, alunos do segundo ano. Nós vamos falar nessa semana sobre a regionalização brasileira. Vou mostrar para vocês na aula de hoje todas as propostas, que existem de divisão regional do Brasil. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender quando a gente fala de regionalização é entender o que é regionalizar. Regionalizar significa organizar o espaço geográfico em áreas com características semelhantes, ou seja, eu vou agrupar estados dentro da mesma região que tem características parecidas. Bom, o Brasil apresenta três grandes divisões regionais. A primeira é a divisão regional do IBGE, baseada em 5 grandes regiões, Essa divisão, ela respeita os limites entre os estados. Ela é baseada principalmente em critérios históricos, sociais, econômicos e naturais. Nós temos também a regionalização, conhecida como complexos regionais, Ela foi desenvolvida por um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger, E nós vamos falar um pouquinho dela mais à frente. E nós também temos uma outra regionalização muito conhecida, que ela é conhecida como regionalização dos 4 Brasis, Ou também como da região concentrada. Então, eu vou mostrar mapa por mapa agora para vocês. Bom, o primeiro mapa que eu trouxe para vocês é da divisão regional do IBGE. Esse mapa aqui é de 1988. Por quê? Porque a regionalização oficial do Brasil é essa, do Brasil em 5 grandes regiões. Mas a primeira proposta de divisão regional elaborada pelo IBGE, ela data de 1940 e ela teve por objetivo agrupar os estados para gerenciar políticas de desenvolvimento regional, certo? Então, a divisão oficial do Brasil é essa de 5 regiões. Bom, o próximo mapa é dos complexos regionais. Os complexos regionais é aquela divisão regional elaborada por Pedro Geiger, e a característica que mais chama atenção nessa divisão regional é que ela não segue os limites entre os estados. Nós podemos perceber que, por exemplo, o estado do Mato Grosso, ele está, o norte do Mato Grosso no complexo amazônico, e o sul do Mato Grosso, por ser mais industrializado, por ter muita tecnologia, principalmente ligada ao setor do campo, ao setor da agropecuária, ela já está dentro do complexo do Centro-Sul. Então os grandes complexos regionais, eles se chamam Complexo Amazônico, o Centro-Sul, que seria a região mais urbanizada e industrializada, e a região Nordeste. Agora eu tenho uma outra divisão, também elaborada na década de 90, por Milton Santos e Maria Laura da Silveira, chamada também de 4 Brasis. Por quê? Porque essa divisão regional, ela tem uma preocupação sobre como que o capitalismo, ele gera polos de crescimento dentro de países periféricos. Ou seja, por quê? Porque em países periféricos como o Brasil, em países subdesenvolvidos, nós vamos ter espaços mais urbanizados, mais industrializados e espaços extremamente pobres e atrasados, tanto economicamente quanto na questão da tecnologia. E o Brasil é o retrato dessa desigualdade regional. Nós temos uma região norte muito atrasada, uma região nordeste também atrasada, e uma região centro-oeste mais adiantada, e nós temos aqui como o centro financeiro do país, nós temos a região sul e a região sudeste. Por quê? Porque todas as indústrias, todas as sedes dos principais bancos, toda a questão, econômica do país está aqui na região sudeste. Para tentar minimizar um pouco o controle econômico dessa parte do Brasil sobre as demais, em 1960, desde 1950, o governo brasileiro, ele criou a cidade de Brasília com esse intuito de levar um pouco de desenvolvimento para as outras regiões do Brasil, tirando a capital, dessa região sudeste e levando para o centro-oeste, com o intuito de levar um pouco de desenvolvimento para essa região. Os estados do sul e do sudeste, eles são chamados de região concentrada, justamente por concentrar a maior quantidade de indústrias, ok?
Aí aqui nós temos a proposta de atividade de vocês essa semana, né, para vocês explicar por que é necessário ter uma divisão regional. A número 2, para vocês diferenciar as características da divisão do IBGE, aquela em 5 regiões, e do complexos, e a divisão do geógrafo Pedro Geiger, que seria dos complexos regionais. E também para você explicar o termo região concentrada. Então, boa sorte, até semana que vem.